todos bem-vindos. É uma alegria, mais uma vez, né, estar com Cláudia. todos aqui. A Cláudia hoje vai estar conosco mais uma vez. E só para relembrar, né, que a Cláudia tem mais de 20 anos de trabalho junto à infância, à juventude e família, né? Ela trabalha já com o Conselho Espírita Internacional durante todo esse tempo. Trabalhou na Comissão Europa do Conselho Espírita Internacional e hoje ela integra a área da Infância, Juventude e Família do SEI. Então, faz palestras, conferências, realiza encontros, né, para jovens, famílias, para crianças, faz capacitação para trabalhadores dessa área e está aí conosco trabalhando firme e forte, e sempre que nós precisamos ela está conosco, nos auxiliando, e hoje ela vem falar para nós de um tema muito importante, que é o trabalhador espírita. Então, nós vamos iniciar com a nossa prece. Dilma, você está aí? Sim. Tá. Você quer fazer a prece, mas você quer ligar a câmera, por favor, para fazer a prece para nós? Amado Mestre Jesus, espíritos benfeitores, Pai amado, queremos primeiramente agradecer por essa oportunidade que temos de aprender o Teu Evangelho, poder levar, Senhor, onde quer que estejamos. Agradeço essa querida irmã que disponibilizou, o seu tempo para passar por nós a sua experiência, para nós, a sua experiência. Que Jesus abençoe todos nós, nossos familiares, nesses momentos de transição, que o planeta passa, que possamos estar serenos e resignados com a graça de Deus, nosso Pai maior. Que assim seja. Assim seja. Então, só para falar mais uma vez, obrigada pela presença de todos, que nós possamos então ser envolvidos por essa vibração tão boa que mesmo à distância a gente consegue, trocar, A distância não é mais uma fronteira para nós, Nos sentimos unidos, nos sentimos aconchegados, mesmo numa sala virtual. Então, boa noite a todos e eu passo, então, a palavra para a nossa querida Cláudia. Cláudia, é com você, querida. Você quer compartilhar a tela? Fique à vontade. Primeiro, eu gostaria de dar boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dizer que, boa noite. Para mim, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. É como se a gente estivesse realmente sentado, todo mundo no sofá da sala. Que eu conheço a maioria, E eu gostaria de pedir vocês que desligassem os microfones, porque tem algum microfone aberto que está dando interferência. E vou compartilhar agora a tela com vocês. Ok. Bravo. Acho que ainda temos microfone aberto, não, Silvana? Bom, o nosso tema de hoje é um tema extremamente importante. Eu gostaria de apresentar esse tema para vocês. Como eu disse da última vez, não em forma de uma conferência, não como uma conferência, mas eu vou trazer para vocês esse tema do trabalhador espírita também como um estudo, também como uma reflexão. Porque quando eu estava elaborando esse trabalho, que
a primeira vez que eu apresentei esse trabalho, inclusive foi em espanhol, eu vi que ele era muito mais um estudo do que uma conferência. Por quê? Porque eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos importantes para essa reflexão. Então, é importante que vocês estejam atentas, é importante que vocês estejam 100% voltadas a esse estudo, para que vocês possam ter subsídios para refletir sobre a função, a responsabilidade de cada um de nós como trabalhadores espíritas. Para começar esse estudo, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para cada um de vocês é sobre uma lenda hindu que conta a história de um homem que trabalhava como carregador de água. Ele tinha uma vara sustentada nos ombros, com 2 potes, um de cada lado, e o trabalho dele era, todas as manhãs, quando o sol vinha surgindo, ele descia a colina até o rio, enchia os 2 potes de água no rio e voltava para a casa do seu senhor. Ele tinha como responsabilidade encher o poço da casa do seu senhor. E ele tinha que ir e vir quantas vezes fossem necessárias para que esse poço ficasse completamente cheio de água. Então, durante o dia, ele descia para recolher a água no rio e ele voltava com a água e depositava no poço. Então, ele fazia esse trabalho durante várias vezes por dia. E isso ocorreu, segundo a lenda, durante muitos anos. Um dia, ele observou que os 2 potes não eram iguais. Porque um pote, ele era perfeito. Ele carregava 100% de água. Mas o outro pote, ele tinha uma rachadura, ele tinha fissuras, ele tinha gretas, o que fazia com que ele não conseguia carregar 100% da sua capacidade. E esse pote, durante muitos anos, ele foi extremamente infeliz, porque ele tinha a consciência da responsabilidade do seu trabalho, mas ele não conseguia fazer esse trabalho 100%. E ele ainda tinha que conviver com o orgulho daquele outro pote que se considerava perfeito. Porque este outro que se considerava perfeito sempre tinha comentários a respeito desse outro. Porque ele se sentia numa posição privilegiada. Ele se sentia muito melhor do que o outro, por conseguir carregar 100% da sua capacidade. Mal ele sabia que, no fundo, ele não era perfeito, porque ele não possuía as rachaduras, ele não possuía as fissuras, mas ele tinha um comportamento moral inadequado. Então, ele também não era perfeito. Um dia, ao chegar na beira do lago, quase no final do dia, quando o carregador de água
Senta para descansar e deposita os 2 vasos em cima de uma banca de madeira, o pote que possuía essa rachadura, ele decide conversar com o carregador. E ele fala para o carregador: eu gostaria de lhe pedir desculpas, diz a lenda. E o carregador olha para ele sem entender desculpas do quê, sem saber o que estava acontecendo. E o pote continua: eu gostaria de me desculpar, porque durante todos esses anos eu não fiz um trabalho como eu deveria. Eu me sinto envergonhado, eu me sinto entristecido. Por quê? Por causa desta minha imperfeição, por causa dessa minha rachadura, você teve que trabalhar muito mais tempo durante o dia para que você pudesse conseguir encher o pote do seu Senhor. Então eu gostaria que me desculpasse, porque de verdade eu não sou o trabalhador ideal para você. O carregador de água fica muito assustado com aquela cena, com aquilo que estava passando. Fica muito impressionado com a tristeza do vaso, com o desapontamento do vaso, que ele diz para o vaso: vamos fazer o seguinte. Quando nós voltarmos agora para a casa do meu Senhor, com mais esse carregamento de água, gostaria que você observasse o lado por onde você passa quando estamos retornando para a casa do meu Senhor. Gostaria que você observasse as flores que existem somente deste lado do caminho. O outro lado do caminho não possui a beleza das flores que existe no lado direito do trajeto. Isso somente foi possível porque durante o seu trabalho, durante todos esses anos, você nutria com a água as sementes que estavam ali, que tinham sido trazidas pelos pássaros, você nutria as flores que foram crescendo, e o benefício de tudo isso é que, através do seu trabalho, eu pude colocar todos os dias durante esses anos flores para decorar a casa do meu Senhor. Então, foi através do seu trabalho que o meu Senhor pôde ter o perfume das flores dentro da sua casa. Então, você foi o trabalhador ideal. Porque dentro das suas limitações, você fez o máximo que você podia durante todos esses anos. Você deu o melhor de você durante todos esses anos. E você estava alimentando, nutrindo as flores pelo caminho onde nós passávamos. Isso nos faz pensar, isso nos faz refletir essa lenda na nossa própria situação, como pessoas e como trabalhadores espíritas. Todos nós somos vasos rachados. Todos nós somos vasos com gretas, com fissuras. Porque se nós fôssemos de verdade vasos perfeitos, nós não estaríamos realizando o nosso trabalho
num planeta de provas e expiações. Então, a nossa primeira reflexão na noite de hoje, que eu gostaria de trazer para vocês e para mim, uma vez mais, é que nós pensássemos, nós realizássemos no nosso interior que todos nós somos vasos rachados. Todos nós somos vasos imperfeitos, com inúmeras imperfeições. Mas isso não impede que nós possamos florescer o caminho pelo qual nós passamos. Seja no seio familiar, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na sociedade e principalmente na nossa tarefa na casa espírita. Com essa reflexão, o nosso panorama modifica completamente. Porque a gente compreende que não só nós somos vasos rachados, como também todos aqueles que nós convivemos. Todos aqueles trabalhadores que, junto conosco, fazem as atividades no centro espírita. Todos aqueles que convivem conosco no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente profissional, no nosso dia a dia. Essa é uma reflexão importantíssima para conduzir as nossas ações. Primeiro, compreendendo que todos nós estamos na mesma situação como vasos rachados, e depois interiorizando que mesmo com essas deficiências, nós podemos florescer o caminho por onde nós passarmos. Porque se a gente voltar no tempo, nós vamos ver que mesmo Jesus, ele não buscava trabalhadores perfeitos. Dentre os seus apóstolos, ele não encontrou o trabalhador perfeito. Mas ele sabia buscar no interior de cada um a melhor parte. A parte boa que cada um poderia oferecer. A luz interior que cada um de nós carregamos dentro de nós. Às vezes, essa luz abafada, por causa das imperfeições, por causa das trevas que habitam também dentro de nós, mas ela está ali. Ela precisa que a gente faça uma faxina no nosso interior para que ela possa brilhar de uma maneira mais resplandecente. Então, não só Jesus, como os benfeitores espirituais, os amigos espirituais, eles também sabiam que não iam encontrar trabalhadores perfeitos, que eram pouquíssimos, talvez contados nos dedos de uma só mão. Ele sabia que, como mão de obra, os benfeitores espirituais, que como mão de obra, eles iam encontrar vasos rachados. Mas eles buscaram sempre enfatizar a nossa melhor parte. E trabalharem com essa nossa melhor parte. Eles não viram, eles não priorizaram, eles não valorizaram as nossas rachaduras, as nossas imperfeições. Eles valorizaram o que nós tínhamos de melhor dentro de nós. A nossa melhor parte. A melhor parte que nós temos para oferecer. Então, assim como Jesus e como os benfeitores espirituais
buscavam trabalhadores imperfeitos, mas que dentro de si carregavam uma parte muito boa. Eles convidaram a todos eles para serem trabalhadores da seara do Pai. Então, todos nós fomos convidados a fazer parte deste grupo de trabalhadores espíritas, sabendo que não existe o melhor nem o pior. Todos nós estamos na mesma situação de aprendizes, porque todos nós possuímos essas rachaduras. Alguns em maior ou menor grau, dependendo das existências anteriores que tiveram, dependendo do grau do patamar de evolução de cada um, mas todos somos esse vaso imperfeito. Então, isso nos faz olhar ao nosso redor de maneira diferente. Olhar ao nosso redor, se Jesus e seus mentores espirituais não buscavam trabalhadores perfeitos, nós também não podemos buscar trabalhadores perfeitos. O que quer dizer? Que nós também não podemos criticar nem julgar o comportamento dos demais. Porque todos estamos dentro da mesma situação, convidados pela espiritualidade para fazer o trabalho que cabe a cada um de nós. Florescer o caminho por onde quer que nós estejamos passando. Florescer o centro espírita ao qual eu sou um trabalhador, ao qual eu estou vinculado. Buscando nos outros companheiros de trabalho também a melhor parte de cada uma, e não os defeitos, não as imperfeições, não a pior parte, a escuridão de cada um, porque nós também possuímos a mesma escuridão. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer também para a nossa reflexão: por que sou um trabalhador espírita? Por que quero ser um trabalhador espírita? Porque sou um trabalhador espírita. Quais os motivos que me levam a ser um trabalhador espírita? Por que eu aceitei essa tarefa? Por que eu faço parte desse grupo de trabalhadores de um centro espírita? O que me levou a aceitar essa tarefa? É importante que a gente faça essa pergunta no íntimo de nós mesmos. Eu fui ser trabalhador por causa da mediunidade? Eu fui ser trabalhador para ser um conferencista? Eu fui o trabalhador porque eu quero ser o dirigente? Eu fui me candidatar a um trabalhador. Por quê que eu fui ser um trabalhador espírita? Quais os objetivos dessa decisão? Quais os objetivos que eu espero alcançar como um trabalhador espírita? Será que nós temos claro o objetivo? Porque toda nossa ação necessita ter uma finalidade, necessita ter um objetivo, necessita ter uma meta. E qual este objetivo que eu tenho para ser um trabalhador espírita? Que resultados eu espero ao me integrar ao trabalho de um centro espírita? Vou trazer para vocês algumas colocações dos espíritos em relação a esses objetivos.
Quando nós nos candidatamos a trabalhadores espíritas, esses são, ou melhor, esses devem ser os objetivos pelos quais nós estamos realizando alguma tarefa dentro do centro espírita. Vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que nós vamos encontrar lá. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. O Espírito de verdade nos diz. E vamos voltar para analisar a primeira parte dessa frase. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. É um dos objetivos principais do nosso trabalho, como trabalhador espírita. Seja em que posição eu esteja, realizando que tipo de atividade eu esteja dentro do centro espírita ou de uma federação. Trabalhar juntos e unir esforços, a fim de que a gente termine a obra. Levando sempre na nossa mente que a obra não nos pertence. A obra pertence ao Senhor da vinha. Quem é o Senhor da vinha? Deus. Ele é o dono da obra. Ele é o dono da vinha. Então, não é a nossa obra que a gente está trabalhando e vai fazer do nosso jeito. Nós temos que terminar a obra que o Senhor nos confiou. Trabalhando juntos e unindo os nossos esforços. A segunda parte da frase. Vós que sois bons servidores. Aqui um outro objetivo. Não é só ser um trabalhador. Não é só ser um servidor. É necessário ser bons servidores. Então, não é somente ser um trabalhador espírita. É necessário o objetivo, um outro objetivo, para ser um trabalhador espírita, é ser bons servidores. E quem são bons servidores? O Espírito de Verdade dá as características. Aqueles que souberem impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que não viesse causar dano à obra. Gente, isso é importantíssimo. Para ser um bom servidor, nós temos que calar, quer dizer, que educar os nossos ciúmes e as nossas discórdias. Porque a ordem é trabalhar juntos e unir esforços, porque não podemos prejudicar, comprometer a obra, porque a obra não nos pertence. Dando continuidade, Allan Kardec nos diz um outro objetivo importante para ser um trabalhador espírita. Felicidade não é material. Ela se conquista a partir das ações de cada um, nunca do que possuímos ou compramos. Então, se conquista a partir das ações de cada um. Ações quer dizer trabalho. Ações quer dizer movimento, realizar coisas, trabalhar. Então, aqui Allan Kardec está dizendo que a felicidade não é material, através das coisas que a gente possui e que compra. A felicidade nos chegará através do nosso trabalho. Por quê? Através da consciência tranquila.
a consciência do dever cumprido. Então, este também é um outro objetivo como um trabalhador espírita. Buscar a felicidade real através das nossas ações. Dando continuidade, Joana de Ângeles nos apresentam outro objetivo importantíssimo quando nos candidatamos a ser trabalhadores espíritas. Vamos ver. Os mecanismos da evolução utilizam o trabalho como meio para disciplinar a vontade, domar os instintos, desenvolver a razão e sublimar os sentimentos. Gente, muitas das vezes as pessoas acham que realizando um trabalho no centro espírita, sendo um trabalhador espírita, ela está fazendo bem para o centro espírita. Ela está fazendo bem para o dirigente espírita. Ela está fazendo bem para a espiritualidade. Não, gente. Nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Porque o trabalho na doutrina espírita tem como objetivo disciplinar a nossa vontade, domar os nossos instintos, desenvolver a nossa razão e sublimar os nossos sentimentos. Então, gente, quando a gente realiza um trabalho na casa espírita, o que está ganhando somos nós mesmos. Porque estamos trabalhando a nossa evolução. Não é um favor à espiritualidade, nem é um favor ao dirigente do centro espírita, nem à doutrina espírita. É um bem que estamos fazendo a nós mesmos. Alguns requisitos importantes para ser um trabalhador espírita. O primeiro deles é estudar a doutrina espírita, conhecer a doutrina espírita, aprofundar os conhecimentos, estar engajado nos estudos da casa espírita, empenhar-se em estudar e conhecer os princípios fundamentais da codificação espírita, a fim de manter a fidelidade doutrinária. O que isso quer dizer? Que precisamos estudar profundamente a codificação espírita para manter a fidelidade doutrinária no nosso trabalho. Quer dizer, para que o nosso trabalho seja condizente, seja de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Então, como um trabalhador espírita, eu necessito conhecer e estudar a codificação para que eu possa desempenhar o meu trabalho mantendo a fidelidade doutrinária. Quer dizer, não é o que eu acho isso, não. É o que está na codificação. Então, é importantíssimo o trabalhador espírita estar vinculado aos estudos da casa espírita. E não é só estar vinculado aos estudos, é estar sempre buscando aumentar os seus conhecimentos através das palestras online, dos congressos, dos encontros. Então, não é só estudar e parou por aí, não. É estar empenhado a conhecer a doutrina espírita cada vez mais, a fim de melhorar a sua performance no trabalho e não comprometer a obra. Um outro requisito importante é saber que dentro desse trabalho que a gente realiza, nós somos voluntários. É um trabalho voluntário. E como é difícil, né, gente, trabalhar muitas das vezes com voluntários. Porque o voluntário, ele acha que ele faz a hora que ele quer, da maneira que ele quer, com a disposição. Muitos, né? Claro que não todos, não generalizando, mas a gente, infelizmente, encontra muita dificuldade em trabalhar com o voluntário. Mas todos nós somos voluntários. Todos nós fazemos um trabalho voluntário.
no centro espírita. Mas vamos compreender o que é fazer um trabalho voluntário, o que é ser voluntário. Olha a definição. Voluntário é a pessoa que, por escolha própria, oferece livremente seu tempo, seus conhecimentos, sua experiência, sem receber remuneração, em troca da ação solidária, desde o conhecimento que seu esforço contribui para a criação de um mundo melhor. Gente, isso aqui é de uma profundidade brilhante. O nosso esforço como voluntário, porque a gente oferece o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa experiência, nós estamos trabalhando para a criação de um mundo melhor. Não é um trabalho pequenininho, não, gente. É de grande importância o trabalho que cada um de nós realiza dentro de um centro espírita. Que, na verdade, o nosso salário nós já recebemos. Porque Deus já nos deu muitas bênçãos na nossa vida. Então, o salário, ele já nos ofereceu. Agora, nós precisamos trabalhar para fazer jus ao salário que nós já recebemos. Essa conscientização de que estamos contribuindo para a criação, a construção de um mundo melhor, ele vai nos dar uma maior consciência da importância da nossa tarefa. Que nós estamos trabalhando para a construção de um mundo melhor, independente de qual atividade que eu esteja realizando dentro do centro espírita. Toda atividade é importante. Toda atividade tem o seu valor. E esse despertar para o que é um trabalho voluntário também vai nos proporcionar uma maior responsabilidade e compromisso. O que quer dizer que a gente vai deixar de dar desculpa de fazer o nosso trabalho. Porque às vezes está chovendo, às vezes está calor, às vezes tem visita, às vezes não. São desculpas, porque a gente ainda não despertou que o nosso trabalho é importante na criação de um mundo melhor. Então, é necessário também esse requisito de compreender o que é um trabalho voluntário. O outro ponto importantíssimo é a empatia. Fundamental para um trabalhador espírita, a empatia. O que é a empatia? É sentir com o coração do outro. É se colocar no lugar do outro. Vamos ver a definição. Empatia é compreender o ponto de vista da outra pessoa. Como é difícil, né, gente? É compreender seu estado anímico. É compreender seus desafios pessoais, sua história de vida. Então, gente, como vasos rachados, nós necessitamos ter a empatia. Não só como trabalhador espírita, mas na nossa vida de uma maneira geral. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Nós precisamos sentir a dor do outro. Nós precisamos compreender as dificuldades, os desafios dos outros. Porque nós não somos perfeitos e a gente vive buscando a perfeição no outro, quando deveríamos estar preocupados em alcançar a nossa própria perfeição, a nossa própria evolução moral. Então, é deixar de julgar e buscar a parte sombria dos outros, mas sim buscar a melhor parte que todos têm para oferecer. A lei de amor, ela é profiláxia. O que isso quer dizer? O que significa a palavra profilaxia? Profilaxia é tudo aquilo que nós fazemos para evitar que alguma coisa de ruim possa acontecer. É a profilaxia. Então, o amor, a lei de amor,
ela é profilática. Por quê? Porque se a gente coloca a empatia e o amor em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossa vida, seja trabalhadores espíritas ou não, nós vamos evitar que coisas ruins possam acontecer para os outros e para nós mesmos. Porque o amor, ele é profilaxia. Se a gente trata a todos com amor, com a empatia, nós vamos receber a mesma coisa, porque é o plantar e o colher. Então, é necessário nós instalarmos essa empatia dentro do nosso dia a dia. Para tudo. Olhar a todos como vasos rachados, como nós somos também. Eu gostaria de enfatizar muito isso, porque é muito importante esse despertar da gente olhar o outro com outros olhos, né? Um outro requisito importante é saber trabalhar em equipe. Saber que a função de cada um é extremamente importante para que se conseguir os resultados, as metas, os objetivos. Tendo sempre essa figura no nosso dia a dia. Que dentro da equipe não somos perfeitos, mas que estamos tentando fazer o melhor dentro das nossas capacidades. Às vezes a gente olha e diz, mas fulano podia fazer um pouco mais. A gente não sabe das dificuldades da vida do fulano. Cabe a nós oferecer a ele ferramentas para que ele possa fazer um pouco mais. Cabe a nós nos oferecermos para ajudá-lo nas suas tarefas. Não tomar dele a tarefa porque ele não está fazendo, mas colaborar com ele. Não é também aceitar que ele não está fazendo. Porque muitas das vezes ele precisa de um incentivo para fazer. E o que a gente faz? Quantas vezes a gente vai e faz o trabalho dele? A gente não espera o tempo dele. A gente não se oferece para ajudar, para colaborar ele com essa tarefa. A gente vai e passa por cima. E a gente pega e faz o trabalho. Isso não é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é, como disse o Espírito de Verdade, trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços. É cada um auxiliar ao outro. É um trabalho de equipe, gente. Não tem a equipe A, B e a C. Todos estamos na mesma equipe. Não tem a equipe de uma federativa, da outra federativa, de um centro espírita. Não, gente. Todos fazemos parte de uma mesma equipe, porque todos somos trabalhadores da vinha do Senhor. Todos fomos convidados para fazer um trabalho. Lembrando sempre dessa passagem do Espírito de Verdade. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Que desafios nós vamos encontrar como trabalhadores espíritas? Será que vai ser sempre um mar de rosas? Ou vamos encontrar desafios? Vamos encontrar dificuldades no nosso trabalho? O primeiro desafio, o primeiro grande desafio, e a primeira grande dificuldade que nós vamos encontrar como trabalhadores da doutrina espírita, somos nós mesmos. Nós somos o primeiro obstáculo que nós vamos encontrar como trabalhadores espíritas. Nós somos os primeiros inimigos que nós vamos encontrar como trabalhadores espíritas. Porque nós não somos ainda aquilo que nós deixamos transparecer. E como nós ainda não somos de verdade que deveríamos já ser,
nós somos aqueles que atrasam o andamento da obra. Nós somos aquele que prejudicamos o andamento da obra. Porque a obra, gente, tem que caminhar. É chegado os tempos. Que, olha, já chegaram os tempos há muito tempo, né? Que essa mensagem já vem sendo falada para nós. A obra está atrasada. Nós somos os servidores. Nós somos os obreiros, nós somos os trabalhadores dessa obra. E um dos pontos que está atrasando a obra somos nós mesmos. Não é o fulano. Não é o dirigente. Não é o ciclano. Somos nós mesmos os primeiros desafios que vamos encontrar dentro do nosso trabalho. E é necessário que a gente comece o nosso trabalho espírita por nós mesmos. É necessário trabalhar para o espiritismo, mas também, primeiramente, trabalhar dentro de mim mesmo, para que eu não atrase a obra, para que eu não dificulte com o meu comportamento o andamento da obra, para que não seja eu o empecilho para que a obra caminhe. Então, o trabalho mais difícil, o mais importante é o que eu faço em mim mesmo. Não estar preocupada se o outro está fazendo a parte interna dele. Eu tenho que dar conta, na espiritualidade, quando eu retornar, com o que eu fiz da minha parte interna. Cada um de nós vai dar conta do nossa parte interna. Então, é necessário termos isso muito bem definidos na nossa mente, no nosso dia a dia como trabalhadores espíritas. O primeiro desafio que eu vou encontrar, o primeiro obstáculo, será eu mesmo. Chico Xavier nos diz de maneira brilhante: quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal das suas imperfeições tome conta da alma. É necessário nós abrirmos o nosso interior de verdade, porque dentro dele há luz. Há sombras, há imperfeições, mas há luz. E nós podemos florescer todo o caminho por onde nós tivermos passado. Imagine, gente, que alegria deve ser voltar, quando regressar à espiritualidade, olhar para trás e ver que nós, apesar de rachados, como a lenda hindu, nós deixamos flores pelo caminho por onde nós passamos. Não somente flores frutos do nosso trabalho, mas fruto dos nossos relacionamentos, frutos de vencer o nosso interior. Um outro desafio importante que nós vamos ter como trabalhadores espíritas é a influência dos irmãos nossos menos esclarecidos que ainda não conhecem o caminho da luz. Ainda não descobriram que eles também possuem a luz dentro de si. Então, a influência dos espíritos desencarnados, dos obsessores, entre aspas, né? Porque quem me conhece sabe que eu não gosto desse nome, dos irmãos nossos ainda muito afastados do caminho da luz, eles também vão ser um obstáculo, porque eles vão tentar atrapalhar o andamento da obra através de nós. Nós podemos ser as ferramentas que eles estão buscando para atrapalhar o andamento da obra do Senhor. Então, vamos ver o que os espíritos, o que os benfeitores nos dizem a respeito disso. Está no livro O que é o Espiritismo, que eu recomendo que voltem a estudar. Não lê esse livro, estudem,
porque ele contém ensinamentos brilhantes para cada um de nós como trabalhadores. Então, Allan Kardec, nesse livro, nos diz: a tática posta já em prática pelos inimigos dos espíritas, mas que eles vão empregar com novo ardor, é tentar dividi-los, criando sistemas divergentes e suscitando entre eles a desconfiança e o ciúme. Ainda no livro O que é o Espiritismo? Como eles podem atuar através de nós? A natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora, isso não é possível se somos distraídos pelas discussões e pela expressão dos sentimentos malévolos. Então, nosso trabalho exige calma e recolhimento para que a gente possa conectar com a espiritualidade. Mas se a gente está distraído com discussões, com maledicência e com sentimentos malévolos, a gente não está conectados como deveríamos. Allan Kardec prossegue: se houver fraternidade, não haverá sentimentos malévolos. Mas não pode haver fraternidade com egoístas, ambiciosos e orgulhosos. E ele prossegue: com orgulhosos que se chocam e se ferem por tudo. Com ambiciosos que se desiludem quando não têm a supremacia. Com egoístas que só pensam em si mesmos. A cisânia não tardará a ser introduzida. Daí vem a dissolução. É o que querem nossos inimigos e é o que tentarão fazer. Então, gente, se nós estivermos comprometidos com a nossa reforma interior, se nós estivermos comprometidos em liberar as sombras que habitam em nós, essa influência não vai acontecer, porque nós não vamos fornecer aos nossos inimigos desencarnados as ferramentas que eles necessitam para nos atingir e para atingir a obra. Um outro desafio é o desânimo, porque muitas das vezes os frutos não vêm da mesma maneira que na rapidez que nós gostaríamos que viessem. Então, o que os espíritos nos dizem sobre isso? Não se deixe induzir pelo desânimo, nem imagine que a tarefa não está produzindo efeitos só porque seus frutos não são visíveis de imediato. Insista no trabalho e empenhe-se diariamente. Uma outra orientação: permanecei dedicados e fiéis até o fim, mesmo que as dificuldades repontem em forma ameaçadora de dor e de sombra. Continua: quem anda na luz não receia a treva, e quem faz o bem não sofre solidão nem desajuste. Gente, que frase brilhante! Daquelas frases da gente prender na porta da geladeira e ler de vez em quando, ou quase todo dia, quando for abrir a geladeira. Quem anda na luz não receia a treva. Não tem medo da treva, gente. Não tem medo da influência dos espíritos. E quem faz o bem não sofre solidão nem desajuste. Chegamos ao capítulo 20, onde está escrito: bons espíritas, que é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Queridos meus, vós sois todos trabalhadores da última hora. Gostaria de chamar a atenção de vocês para essa frase, porque a frase, ela inicia com duas palavras: bons espíritas. Como estava lá no início, bons servidores. E a espiritualidade volta a enfatizar que os trabalhadores da última hora seriam os bons espíritas e não os espíritas. Então, os bons espíritas seriam considerados trabalhadores da última hora. Ele começa a frase com bons espíritas. E vamos ver quem seriam os bons espíritas. Já chegando ao final do nosso estudo.
quem seriam os bons espíritas considerados trabalhadores da última hora? Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Princípios da verdadeira caridade, que a gente vai ver mais adiante o que é a verdadeira caridade. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a quem leve consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo dos seus princípios. Então, se queremos saber se nós somos os bons espíritas, é necessário fazermos uma avaliação e verificarmos se estamos dentro dessas características. E quais seriam esses princípios? Trabalho, solidariedade e tolerância. Estes têm que ser os princípios do nosso trabalho dentro de um centro espírita, dentro de uma instituição espírita e dentro da nossa vida de uma maneira geral, porque não é trabalhador somente dentro da instituição espírita, é trabalhador 24 horas por dia. Então, trabalho, solidariedade e tolerância são os princípios que nós precisamos seguir. E continua Allan Kardec, de novo, no livro que é o Espiritismo. Os bons espíritas, quem são? Reconheces, pois, o verdadeiro espírita na prática da caridade por pensamentos, palavras e obras. Gente, olha a profundidade dessa informação. A caridade verdadeira não é aquela que a gente faz somente através das obras, que a gente dá sopa, a gente dá agasalho, a gente ajuda ali. Essa não é a caridade verdadeira. A prática da caridade verdadeira é por pensamentos, palavras e obras. São os 3 itens juntos. Não adianta eu estar fazendo uma obra social maravilhosa se eu tenho os pensamentos e as palavras enfermas. Eu preciso estar com as 3 ordens, os 3 itens organizados. E quem quer que nutra em sua alma sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou de ciúmes, se mente a si mesmo. Não engana ninguém, não, gente. Engana a si mesmo, se tem a pretensão de compreender e praticar o Espiritismo. Então, se nós não temos esses comportamentos, esses requisitos, a gente está mentindo a nós mesmos se temos a pretensão de compreender e de praticar, de sermos trabalhadores espíritos. Agora, é importante aqui enfatizar que os trabalhadores de última hora não são somente os espíritas, eles não são privilegiados. Tá? Trabalhadores de última, não são somente os bons espíritas. Trabalhadores de última hora são todos aqueles que estejam dedicados em fazer o bem. Todos aqueles que estão dedicados em fazer a caridade verdadeira. E para finalizar, gente, eu gostaria de voltar no Evangelho segundo o Espiritismo para deixar como mensagem final o que nos diz Erasto. Uma parte da mensagem de Erasto. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Quer dizer, já está pronta a terra. Precisamos fazer o nosso trabalho. Precisamos plantar as sementes nos corações. Ide e agradeceis a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram. Reparai, pois, vosso caminho e seguir a verdade. Então, gente, muitos já se desviaram. Então, vamos fazer o nosso trabalho, mas com muita atenção para que a gente também não saia do caminho.
sabendo que, mesmo rachados, nós temos todo o potencial de florescer o caminho por onde quer que nós passamos. Então, que vocês possam fixar essa mensagem de colocar flores onde quer que vocês estejam presentes. Fazer todas as tarefas que são confiadas a vocês com muito amor, com muita dedicação, porque nós estamos trabalhando na seara do Pai. E Ele nos confiou uma tarefa, vendo a nossa melhor parte, vendo que tínhamos uma melhor parte para oferecer. Então, é necessário que nós voltemos o nosso rosto sempre na direção do sol, sempre na direção da luz, porque com isso as sombras cada vez mais vão ficando para trás. A doutrina espírita é um sol resplandecente, iluminando os nossos dias e as nossas noites. Que a gente possa estar com a nossa face voltada para esse sol, para que as sombras possam desaparecer pouco a pouco. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todas vocês. Muito obrigado pelo convite, pela paciência e realmente eu espero que esse estudo tenha sido... Vou sair aqui, né? Acho que já saí, né? Meu amor, você não entrou em nenhum momento, nós só vimos você. Mentira. Você não compartilhou a tela. E por que você não me avisou? Eu não sabia que você ia compartilhar. Enfim, não foi preciso. preciso. Mas a mensagem foi dada. Com certeza, com certeza. Agora você pode tirar a tela que você está compartilhando. Agora que eu estou. Ok, saí. Saiu. Foi maravilhoso a gente ver a tua expressão, a gente ver como você estava passando isso. Foi muito bom. Nós agradecemos de coração e agora a gente deixa aqui uns minutos abertos para quem quiser abrir a sua câmera e fazer então uma pergunta, algum questionamento. Fiquem à vontade, viu? Vamos aproveitar. Silvana? Deram me ver o tempo todo. Silvana? Oi? Eu não quero fazer perguntas, eu só quero dizer a Cláudia, se você passasse aqui 24 horas explicando, dando esse estudo, eu ia dizer que era pouco, porque eu não... Que coisa maravilhosa, viu? Nossa, eu só tenho a agradecer a você. Olha, e a Deus primeiramente, porque realmente foi a coisa que eu estou emocionada de ouvir, de aprender o que você ensinou hoje, viu? Muito obrigada, viu? Gente, não é fácil não, tá? Porque essa palestra, por exemplo, já é a 5ª vez que eu faço. Quer dizer que eu tenho que ouvir muito. Eu ainda não aprendi. Então, é a 5ª vez que eu estou falando. Porque, para mim, eu vou ser muito sincera para vocês, para mim, essa palestra, não é que ela ficou brilhante porque eu fiz, não. Mas eu acho que ela tem tanto sentido. Ela tem tanta lógica, né? Se a gente raciocinar pela lógica que Kardec nos ensinou, ela tem tudo a ver, né? E eu acho que é um chamamento de atenção para cada um de nós enquanto a gente ainda está no caminho, né? Que a gente ainda não desencarnou. Então, a gente ainda pode fazer a parte que cabe a nós de uma maneira diferente, né? É o que eu acho, né? Eu acho assim. Nossa! Vou reouvir várias vezes quando Silvana publicar no YouTube lá. Vai ser a minha palestra de cabeceira. E para a gente só perceber que todas as obras que a Cláudia citou são obras básicas, obras que nós temos nas mãos, mas que a gente não tem, talvez não prestou atenção nesses itens que ela trouxe para nós, que ela reuniu tão bem.
né, criou, né, todo esse caminho para que a gente compreendesse realmente qual é o nosso papel como trabalhador espírita. Vamos então ver se alguém tem alguma questão, alguma pergunta para a Cláudia? Eu, de verdade, recomendo o estudo do livro que é o Espiritismo, porque eu já tinha lido. Agora, na quarentena, a gente decidiu, Humberto e eu, estudar. E como a gente conseguiu informações que a gente não tinha parado para pensar, como é que a gente tem um outro olhar. Então, eu recomendo vocês que, principalmente a biografia de Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, não ler, mas estudar item por item, porque é fantástico. É realmente muito bom, muito bom. Ô, Eu com as minhas Cláudia, escolas, Valéria quer fazer uma tem um pergunta? comentário rapidinho. O que eu achei interessante é quando você falou que nós, né, não somos nós os espíritas, os trabalhadores de última hora. não. Coisas Os que a gente únicos, né? sempre Não somos pensava, os né? únicos, né? Os únicos. E isso realmente são coisas que muitas vezes a gente também não pensa, a gente pensa que realmente não, nós estamos aqui, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer, e a gente já se coloca um pouquinho assim, né? Mas E é importante a realmente gente, ao meu ver, é importante a gente ter a consciência de que a gente é um trabalhador da última hora, porque a gente assumiu um papel e precisa desempenhar bem esse papel. Então, embora não sejamos, né, só os espíritas, os trabalhadores da última hora, como bem nos falou a Cláudia, todos aqueles que são bons, que estão aí trabalhando, independente da religião, independente daquilo que seguem, mas sendo bom, seguindo os ensinamentos de Jesus, compreendendo as leis de Deus, nós somos sim um trabalhador da última hora pelo momento que nós estamos vivendo de transição, né? Então, ter a consciência que somos um deles, né? E vestir essa camisa e trabalhar né, com princípios, né, de que estamos atuando como um trabalhador da última hora. mas aí Ou é que não, tá, o ponto, Silvânia, porque a gente pensa que a gente faz muito, que a gente realmente é dedicada e tudo, mas eu acredito ainda que falta muita coisa ainda para a gente aprender, muita coisa para a gente entrar aí nesse esquema que a Cláudia falou. A nossa reflexão, estamos realmente fazendo a caridade, qualquer coisa, e principalmente acontece muito no nosso meio espírita, na casa espírita, os trabalhadores todos, sempre acontecem essas briguinhas, essas coisinhas. Então aí é que a gente se pergunta, estamos realmente fazendo o que a gente tem que fazer? Essa reflexão que eu gostei muito, que a Cláudia realmente chamou a atenção. Somos realmente esses bonzinhos mesmo? Ou só estamos ali brincando de ser bonzinhos? Eu acho que uma coisa que tem que ficar definida, é a minha opinião, né? Que tem que ficar muito definida para nós, é a colocação no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa bons espíritas, ele não fala espíritas, porque senão ele poderia ter posto lá espíritas, ou o Espírito de Verdade podia ter posto lá servidores. Não, ele frisa 2 vezes e deve ter outras vezes nos livros. Bons servidores e bons espíritas. Eu acho que é um chamamento de atenção para cada um de nós, porque os trabalhadores de última hora não são os espíritas, são os bons espíritos. Então, é o momento da gente fazer uma reflexão, eu acho, e ver o que a gente precisa buscar para estar nesse bons espírita. Porque, às vezes, a gente pode pensar, como está na própria palestra, né, que a gente realmente é muito bonzinho, mas o nosso íntimo não é aquilo que a gente está externando. E o nosso trabalho, talvez, quando chegar na espiritualidade, não vai ter tanto peso como deveria, porque foi um trabalho aparente, vamos dizer assim, entre aspas.
Então, eu acho que é o momento da gente refletir. Obrigada. Eu acho que, de verdade, é um momento de profunda reflexão. Cada uma, né, dentro dos seus conceitos e tudo, mas eu tenho tirado para mim profundas reflexões, porque às vezes a gente acha que está fazendo muito o que você falou, Valeria, e a gente está fazendo não. Não, Porque o nosso íntimo, que é o mais importante, a gente não está fazendo. A gente está exato, fazendo trabalhos externos, mas não está exato, fazendo o trabalho interno, né? exato. A gente costuma sempre ver o que a gente vê no outro, é o que a gente está precisando melhorar, muitas das vezes, né, Cláudia? É. Eu adorei, gente, vou ser muito sincera para vocês, eu adorei a lenda do vaso rachado. Eu também. Eu achei Também lindo, gostei muito. porque apesar de rachado, o outro, ele não cultivou flores, entendeu? E o rachado, sim. Então, eu acho que também é uma reflexão para nós, porque às vezes a gente acha que o nosso é tudo bom, tudo... Mas a gente... Também, eu acho que a gente também devemos nos aceitar, né? Como espíritos errantes, com os nossos defeitos também. Não sempre colocar a culpa na gente. Ah, não, porque eu tenho que fazer isso perfeito, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, a gente tem direito de errar, temos direito de reflexionar e temos o direito de ser também, de fazer as coisas que não são perfeitas. Então, eu achei bom quando você falou não criticar um ou outro porque você não fez isso perfeito, porque você não fez aquilo, isso. Isso realmente não vai levar a nada, nem vai levar à frente, né? Através dos nossos erros que a gente aprende se a gente souber aproveitar os nossos erros. Isso. Uhum. Se a gente souber aproveitar as nossas deficiências, os nossos deslizes, é por aí que a gente aprende. Porque, gente, se a gente fosse perfeita, a gente não estaria aqui. Uhum. Alguém tem mais uma pergunta para fazer a Cláudia? Eu só tinha um adendozinho, Cláudia. Você falou que não gostava da palavra obsessor, né? E eu sempre gosto dos livros do André Luiz, que ele também, eu creio que ele também não gosta dessa palavra obsessores, e ele sempre usa os adversários do bem. Que pode ser, eu acho, porque quando a gente fala obsessor, a gente, às vezes, muitas das vezes, inconscientemente, a gente já bota um peso na palavra. Isso, Um negativo na palavra, entendeu? Então, eu não me sinto bem com esse, há muito tempo que eu já não uso esse termo, porque eu acho que a gente tem que ajudá-los a diminuir as deficiências deles, entendeu? E, normalmente, quando a gente fala de obsessor, fala de uma coisa ruim, aquele que faz mal, aquele que perturba, aquele que... Entendeu? Então, a gente bota mais carga negativa em cima dele. Então, eu gosto de falar o irmão menos esclarecido, essas coisas dele. Então, perguntas não temos mais? Então, podemos fazer a nossa prece? Quem gostaria de fazer a prece final? Se ninguém fizer, eu faço. Mas se alguém... Faça você, Cláudia, por favor. Ninguém se... Gente, ninguém quer... Vamos trabalhar todo mundo, né? Você já falou tanto, né? Mas a gente quer te ouvir mais um pouco, vai. Olha, eu vou falar uma coisa muito interessante. Se eu soubesse que não estava passando os slides, eu teria ficado muito nervosa. Que coisa Tá interessante. vendo só? Que coisa interessante, né? Porque eu ia estar tão preocupada com a postura e o visual. A espiritualidade tem uns caminhos muito divertidos, né? E você fez muito bem. Também está aparecendo esse slide. Eu falei no começo, eu disse, você vai compartilhar a tela, né? Aí você não falou nada, então eu pensei que não era e deixei acontecer. O meu microfone falhou, porque eu falei, depois da apresentação e tudo, eu falei, agora eu vou compartilhar a tela, mas foi bom, é porque não era para ser mesmo. Exatamente. Então vamos lá.
Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, de todos os momentos da nossa caminhada. Ombro amigo que enxuga nossas lágrimas, que nos mostra a direção, que nos dá forças e coragem para seguir em frente. Agradecidos estamos a Deus por essa oportunidade de estudo, mas também de confraternização, ao estar com amigas tão queridas. Agradecidos estamos à espiritualidade amiga, por estar sempre buscando a nossa melhor parte. Por estar sempre pacientemente esperando que a gente de verdade siga o caminho. Agradecidos estamos pela presença dos benfeitores espirituais, responsáveis por esse trabalho. Obrigado por seguir confiando no potencial de cada uma de nós. Obrigado por compreender que muitas das vezes as nossas sombras ganham mais visualidade do que a nossa luz. Que nós possamos, Senhor, compreender a mensagem que já nos foi trazida há tantos e tantos anos atrás. Que nós possamos, de verdade, tirar o véu que cobre as nossas dificuldades em compreender os ensinamentos e as mensagens. Que sejamos mais dedicados, que não utilizemos o tempo para lamentar as nossas deficiências, os nossos erros, os nossos desafios, as nossas dificuldades. Mas sim que a gente possa aproveitar o tempo que ainda nos resta, para que com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita dedicação, a gente possa fazer a nossa parte na obra do Senhor. Obrigado por termos sido os convidados a servir. Que esta seja o nosso lema: servir. Independente do local, independente da função, independente das nossas dificuldades. Que servir e amar seja o lema de cada uma de nós. Permaneça conosco, Jesus, pois muitas das vezes o caminho é árduo, difícil, mas se tu segue conosco, as sombras não nos impedirão de fazer
a tarefa que a cada uma de nós foi confiado. Que assim seja.